Boa noite, graça e paz. Vamos preparar aqui a aula. Boa noite. Boa noite, estamos iniciando hoje a nossa aula de princípio da honra. Tá? É uma aula maravilhosa, uma aula que a gente aprende muito. Eu costumo falar que é uma das aulas que eu mais aprendi no meu período da mentoria do lar. Mas nós vamos iniciar com a nossa oração. Tá? Vamos iniciar com intercessão. Vamos iniciar com o que o Senhor tem para nós. Vamos lá, eu estou acabando de ver aqui os. Fazer a oração. Senhor, nós glorificamos ao teu nome, nós te bendizemos. Senhor, nós te exaltamos porque como nós temos aprendido com o Senhor no nosso dia a dia, na nossa rotina, como o Senhor tem nos ensinado, como o Senhor tem trabalhado em nós. Meu Deus, como é maravilhoso a gente ver a nossa transformação através desse aprendizado, dessa mentoria. E hoje, Senhor, um conteúdo tão importante sobre o princípio da honra. Nós vamos iniciar e eu creio que o Senhor vai operar uma grande bênção. Aquelas que não puderam estar aqui, mas estarão ao vivo, que também possam sentir-se abençoadas. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Quando a gente inicia o princípio da honra, a gente deve pensar assim, né? A quem eu devo honrar? A quem eu devo dar a minha honra? Toda a honra que nós damos é ao Senhor. Nós honramos uma pessoa, mas aí, ali, automaticamente, nós estamos honrando ao Senhor. É o Senhor para o Senhor que é toda a honra e toda a glória. Amém? Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a entender que a honra que nós transmitimos é a honra ao Senhor. É Ele que nós precisamos honrar. Agora, nós vamos abrir lá a Bíblia em Romanos, para a gente ler aí a palavra. Romanos 13, 7. Vou pegar meus óculos. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Jesus nos diz que o mandamento mais importante é amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Amor, lava para mim, por favor.
favor, com detergente. Toda a nossa mente, com todas as forças, e conclui com palavras quase surpreendentes quando refletimos a seu respeito com calma. Igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas então uma pergunta aí que às vezes a gente coloca, né? Mas então, basta amar, honrar a Deus? Eu me honro, honro meu lar, eu honro minha família, eu amo meus pais, eu honro meus amigos, eu amo meus irmãos em Cristo. Mas nós queremos saber, né? Qual é o sentido da nossa existência? O que dá significado à nossa vida? Nós fomos criados para relacionarmos. Não fomos feitas para vivermos sozinhas. Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E ele vive em um relacionamento de honra e amor com Jesus e com o Espírito Santo, formando assim a Trindade, e conosco a sua criação. Tem paninho, não? Não é o papel toalha. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, ele é um mandamento que tem uma promessa. Você honrando seu pai e sua mãe, para que tudo ocorra bem e que tenhas longa vida sobre a terra. Então, não importa o que seus pais não foram, não são ou jamais serão, honre-os. E quando nós decidimos unir, tá ótimo, em casamento, nós prometemos honrar nosso marido acima de nós mesmas. Honrar quer dizer tratar com admiração e com respeito. Reconhecemos tão importante ela é para nós. Seu marido busca honra, respeito, elogios e precisa deles. A esposa deve amar e respeitar o marido, prestar atenção nele, levá-lo em consideração e honrá-lo, estimá-los. Está lá em Efésios 5:33. Mas então, o que diz a palavra sobre a honra? Em Provérbios 21:9, diz assim: melhor é viver no canto, sobre o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. E Provérbios 21:19 diz assim: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. E Provérbios 12:4 já fala assim: a mulher virtuosa é coroa de honra a seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Então, nós vamos entender agora a diferença entre honra e obediência. Honra. Concentre-se no que seu marido é bom. Que mulher eu escolho ser? A minha identidade e não o comportamento dele. Decisão de escolher que maneira posso elogiá-lo e valorizá-lo. Não obstante o que há de acontecer. A palavra lá em Filipenses 4, ela nos diz assim. Filipenses 4:8. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Agora, obediência. Nesse período de caos, a obediência à palavra foi a âncora. Sabia que precisava fazer de tudo e todo o possível para encontrar a paz. Então, o que diz a palavra do Senhor em Filipenses 4:9? O que também aprendeste, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Mas então, o que nós precisamos entender? Que não há desculpa para nós não honrarmos os nossos maridos. Porque a primeira carta, Pedro 3:8, diz assim:
E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Agora, 1 Pedro 3:9 diz assim: não tornando mal por mal, ou não retribuam mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso sois chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Mas então, nós, sem perceber, nós podemos sabotar nossa atitude de forma negativa naquilo que verdadeiramente desejamos, um lar de amor e paz. O que a Bíblia nos diz? 1 Pedro 3,12 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. 1 Pedro 3,14 diz assim: todavia, mesmo que venha a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. 1 Pedro 3,7 diz assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, nós precisamos assumir o compromisso de fazer o que a Bíblia e não o que a cultura diz o certo ou errado. Precisamos pensar que retribuir insulto com insulto não funciona. Mas então, nós vamos pensar naquilo que nós precisamos separar. Nós precisamos separar o que é objetivo e o que é desejo. Sabemos separar isso, nós vamos entender que assumimos responsabilidades pelos nossos objetivos. Entregamos a Deus os nossos desejos. Mas então, o que são desejos? Desejo é aquilo que requer a cooperação de outras pessoas. Nós não somos capazes de realizá-lo sozinhos. Nós temos desejos financeiros, desejos sentimentais, desejos espirituais. E agora nós vamos passar um pouquinho de atividade traçando aí 5 desejos para a sua área pessoal, para a sua área de saúde, para a sua área sentimental, para a sua área profissional, para a sua área espiritual, para a sua área financeira. 5 minutinhos a gente vai dar para você listar alguns desejos. Tá bom? Vou deixar então vocês pensando, enquanto isso eu vou desligar aqui.
Voltando. E aí, listaram os desejos? Glórias a Deus. Voltando, então, aos nossos desejos, né? Agora nós vamos pensar em objetivos, tá? Mas aí eu já não vou dar muito tempo para vocês
Escreverei não, porque é aquilo que você pode fazer, então não depende do Senhor, ou melhor, você consegue fazer na dependência que você tem com o Senhor, isso é claro, mas é algo que você consegue dar uma continuidade, entendeu? Então a gente precisa entender que o princípio da honra é um princípio em que nós dividimos aquilo que eu posso fazer e que eu não preciso da cooperação dos outros, um pouco depende de mim, tá bom? Mas então, quer dizer, eu faço a minha parte e tenho que entregar o resto ao Senhor. Não tenho poder para fazer o que outras pessoas cooperarem. Não posso mudá-las, nem controlá-las. Posso apenas mudar e controlar a mim mesma. Mas então, e no nosso casamento? Nosso objetivo no casamento é nós sermos uma esposa que honra o marido. E eu desejo que ele seja um homem honrado. No casamento, como em todos os relacionamentos, meu objetivo é controlar minhas atitudes e não ser vítima de minhas emoções. A sua atitude é fundamental e a maior armadilha é a autopiedade. Fique atenta para ela, pois abre a porta para emoções negativas de toda espécie, como a raiva, ressentimento, amargura, ansiedade, que aí pode te levar até o fundo do poço. O meu objetivo é ficar fora desse poço. O meu objetivo é ter alegria e contentamento. Mas então, vamos para a leitura da palavra. Em Filipenses 1, diz assim: alguma consolação de amor, se alguma comunhão no espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixão. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós. Fazei sempre com alegria oração para vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Agora, nós vamos ler lá em 4. Há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no espírito, se alguns entranháveis e afetos e compaixões. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, folgo e me regozijo em todos vós. Deixa eu ver aqui. Filipenses 2, 14 e 15.
Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, no qual resplandeceis como astros no mundo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos, alegrai-vos comigo por isto mesmo. Lá no 18. Mas então, qual é a sua motivação? O que te traz alegria? E aí? Você não quer ser criticada. Mas aí nós sabemos que nós precisamos posicionarmos. Qual é a posição que nós precisamos ter? A posição de parar de reclamar, parar de corrigir e ser humildes. Isso aqui está lá na página. Página 78. O nosso posicionamento. Como nós precisamos posicionar-nos. Então, agora eu venho lhe motivar. Essa motivação é para trazer para você que é preciso você considerar que os outros são melhores que você. Se sua luz brilhará como uma estrela resplandecente em um mundo corrompido e perverso. Há pessoas corrompidas e perversas em seu lar. Somos todos assim. Portanto, precisamos todos aprender a lidar com essa realidade. Como? Abençoando uns aos outros, quando se mostram corrompidos. Honramos os outros quando não agem com. Mas, com o tempo, mudarão de conduta, pois semeiam a paz. É simples, mas não é fácil. Na verdade, não é tão difícil. Dificultamos as coisas porque existimos. Se, contudo, obedecermos à palavra de Deus, colheremos aquilo que semeamos em nosso casamento. Semeie bênção e paz, e você colherá bênçãos no relacionamento com Deus e com sua família. Lembre-se, nada de reclamar e discutir. Nada. E aí é o que ela traz aqui na página 78 e 79, finalzinho. Mas então agora chegamos ao momento em que as pessoas fazem, né, a honra de seus votos. Então diz assim: eu, Priscila Vitorino, recebo você, Anderson Schettini Silva. Se você é uma mulher solteira ou viúva, você fala no nome de Jesus, como meu esposo, para tê-lo e conservá-lo, de hoje em diante, para melhor e para pior, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, abrindo mão de todos os outros, até que a morte nos separe de acordo com a santa vontade de Deus. E aí, sobre os votos, a Trina nos direciona no livro da Experiência do Lar que, ao fazermos estes votos diante de Deus e dos familiares e amigos, elegantemente vestidos em cerimônia de casamento, muitas vezes a nossa mente até era ingênua. E agora, hoje, nós estamos até mais maduras. Sabíamos que os maridos, mesmo que não abrissem mão de todas as coisas e continuassem no pecado do adultério, o casamento acabaria. Mas o seu marido se arrependeu? Escolheu assumir mais uma vez o compromisso
de casamento e honrar os seus votos. Tenha bom ânimo, pois é possível restaurar o casamento mesmo quando há abandono, adultério, vício ou abuso. No entanto, se não ocorrer arrependimento e reconciliação, o relacionamento não tem como sobreviver. Arrependimento implica assumir responsabilidade plena, demonstrar pesar e remorso, procurar fazer reparação e nunca mais repetir o erro. E o verdadeiro arrependimento? Isso é realmente o verdadeiro arrependimento. Agora, se ele não estiver presente, pode não ser possível salvar o casamento. E ainda sobre os votos. A Trina traz que para que o casamento dela pudesse ser restaurado, o marido dela teve que passar por todo o procedimento de arrependimento. E aí eles reconciliaram. E após reconciliarem, uma prima perguntou se realizaria a cerimônia de renovação de votos. Mas a Trina escolheu ir não fazê-lo. Embora possa ser uma boa ideia para alguns, para ela pareceu que depreciava os votos iniciais. Ela foi sincera quando ela fez a primeira vez os votos de casamento. Então, cada aniversário de casamento, desde então, tem sido uma celebração dos votos que fizeram no dia em que casaram. E ela diz que no funeral do marido dela, a única coisa que ela gostaria de dizer é: amei e honrei até que a morte nos separe. O compromisso dela com ele só chegará ao fim quando ele morrer. Isso é o objetivo dela. Felizmente, agora é o objetivo dele também, diz a Trina. Outra parte muito importante no relacionamento, para a gente conseguir honrar as pessoas, é uma comunicação. Nós precisamos entender que nós somos movidos por comunicações. 7% da comunicação que nós realizamos com as pessoas, ela é verbalmente. E 93% não é verbal, quer dizer, é uma linguagem que o nosso corpo transmite. 55% da comunicação que o nosso corpo transmite não é verbal. E o tom de voz? 38% da comunicação é considerado tom de voz. Precisamos pensar que as pessoas não se lembrarão do que você disse, mas de como você as fez se sentirem, diz o ditado popular. Mas então, uma comunicação vulnerável, ela traz algumas dificuldades no casamento. E você se posicionar, né, como alguém mais vulnerável é a chave para relacionamentos. A realidade é que nos relacionamentos com os outros, nós usamos a comunicação. A comunicação, ela também vem através de transmissão das linguagens de amor. 5 personalidades, os tipos de personalidades que faz com que você tenha uma visão geral. Precisamos saber com quem estamos nos comunicamos, o que faz essa pessoa sentir-se amada e qual é o tipo de personalidade para que possa se adaptar. Sem honra, você não será ouvida. A honra abre as portas para a comunicação a fim de que as pessoas desejem ouvi-la. Dê o exemplo na sua família. Ao honrar outros acima de si mesmo, será abençoado. Há tempo para tudo. Há tempo de se calar, há tempo de falar. Agora vamos conhecer a história de Esther. Esther, ela viu lá em Eclesiastes 3:7. Na verdade, a história de Esther traz para nós também um pouco dentro da história lá em Eclesiastes 3:7, que fala que há tempo de se calar e tempo de falar. A Esther vai nos mostrar
Como a mulher pode ser poderosa, influente e atraente quando ela quer honrar os outros. O povo judeu estava prestes a ser destruído quando estes interveio e arriscou a vida para livrá-lo. Apresentou-se perante o marido, o rei, com honra e submissão, e usou a sua voz para falar com o povo. Durante 3 dias, ela jejuou e orou até discernir o momento certo para entrar na corte. Porque ela o honrou, ele concedeu seu pedido. Esther verdadeiramente sabia quando se calar e quando falar. É fundamental levar em consideração o momento certo para comunicar-se. Esther usou várias formas de comunicação não verbal de maneira positiva e depois confiou que Deus abriria os ouvidos do seu marido para atender a sua mensagem com o coração e responder em ação. Ela aprontou-se e embelezou-se. Ela arrumou a mesa e honrou o marido a oferecer-lhe refeições, preparada com esmero. Além de tudo, ela também arrumou a mesa, honrou o marido a oferecer-lhes refeições preparadas com esmero. Preparou-se espiritualmente por meio de jejum e oração. Só então, respeitosamente usou a sua voz, permaneceu calada quando foi necessário e falou no momento certo. Como resultado, ela salvou o seu povo. Se você tem um marido controlador, se você sente como não tem voz, talvez você possa se identificar como Esther na realidade. Você tem voz se não fizer uso dela. E ele não dará ouvido se não for o momento certo. Siga o exemplo de Esther, do jeito certo, na hora certa. É possível dizer a verdade a respeito de sua situação. Quando fizer, pode ser que salve o seu povo e que seja honrada como uma rainha. Agora, honra tem a ver com atitude. A Trina traz aqui para nós um texto falando de atitude. Quanto mais tempo vivo, mais percebo o impacto da atitude sobre a vida. A atitude é mais importante que os fatos. É mais importante que o passado, educação, dinheiro, circunstâncias, fracassos, sucessos, o que aquilo que os outros pensam, dizem ou fazem. É mais importante que aparências, dom ou talento. Ela irá construir ou quebrar uma empresa, uma igreja, um lar. A coisa mais importante que temos é a escolha a cada dia sobre o qual atitude iremos enfrentar esse dia. Nós não podemos mudar nosso passado. Nós não podemos mudar o fato de que as pessoas irão agir de determinada maneira. Nós não podemos mudar o inevitável. A única coisa que podemos fazer é fazer com o que temos, com a nossa atitude. Eu estou convencida de que a vida é 10% aquilo que acontece comigo e 90% como eu reajo. E o mesmo acontece com você. Charles Schindel. Vamos pensar agora que nós precisamos honrar a Deus e aos outros com uma atitude amorosa e positiva. Todos os dias, haja o que houver. Agora que nós já pensamos em mudar nossas atitudes para tornarmos uma mulher que Deus que honra os outros, é hora de entrar em ação. Os passos práticos da página 85 do seu livro. Muito obrigada. Chegamos ao fim do princípio da honra. Você que está aí, não perca a oportunidade de você honrar uma pessoa, seja no momento de um aniversário, seja um momento que você vai falar alguma coisa. Vamos dar honra a quem merece honra. Respeita quem merece o respeito. Honrar o seu marido, muitas vezes vai ser um momento difícil, dependendo da situação que você vive com ele. E eu sei disso. Isso eu trago escrito em um dos livros que eu participei esse ano na escrita. Se você não adquiriu este livro e deseja adquirir, aproveite a oportunidade. Chama no link da bio que eu te passo sobre os livros, tá bom?
Volume 1, Mulheres como Luzeiros no Mundo, uma jornada de liderança com Deus. Agora nós vamos para outra aula. Vou encerrar essa transmissão para fazer a outra.